Deus, onde é o roubo aqui? Aí. Agora vai, agora eu tenho certeza que vai. Tá me Desculpa, ouvindo agora? Juliano. Tá me A ouvindo? gente teve que trocar de aparelho porque simplesmente deu um delay, a tua voz atrasou, a minha voz não ia, e aí eu não sabia o que fazer. Para O, mim aqui estava bem normal. Para mim estava bem normal aqui, mas é legal que agora tá tudo ok. Agora vai dar certo. Eu já vou emendar, só vou esperar o Fernando entrar, porque ele fez uma pergunta que eu achei muito relevante. Hoje, os jovens, eles estão se expondo na internet muito, né? E essa exposição não é uma exposição só do que eles pensam, do que eles querem. Não, é uma exposição até com conteúdo sexual do próprio corpo, né? Enfim, e isso acarreta diversos problemas, porque eu já vi crianças morrerem, se matarem, né, se suicidarem por causa disso. Postar uma foto nua e de repente já estava na mão de todo mundo na escola, de repente uma jovem no trabalho dela, a foto dela nua já estava na mão de todo mundo e isso acaba acarretando graves consequências. E aí, quero que também você fale um pouquinho sobre isso, porque realmente isso é uma coisa que também hoje está muito em alta com esse negócio da internet e também pelo fato da pandemia. Né? Sim, a grande questão, até entrou um jovem aí, que é um dos líderes de jovens aqui na minha região, o Elton. Um abraço, Elton, a você. Ele faz um trabalho muito bom Um aqui abraço, num bairro Elton. aqui da nossa cidade. A grande questão é o seguinte: hoje, devido à liberdade, né, existe uma negligência de uma fiscalização dos pais, a começar, porque a grande responsabilidade dos filhos são os pais. Né? Você vê que a internet hoje não existe um bloqueio, né, para os menores. Então, na verdade, muitos pais têm deixado a pornografia ser os educadores dos seus filhos. Enquanto acha que está assistindo lá a Marcha e o Urso, que está assistindo Bob Esponja, né? Porque a gente tem isso. Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, né? Já são adultos meus filhos, né? Um com 26, um com 25 anos. A grande questão é que a gente acha que os filhos sempre é aquelas crianças indefesas, né? Inocentes, né? A gente vê o filho adulto hoje e continua chamando de menino, Pois é. mas eles não são tão meninos assim. E quando existe essa questão da falta de uma proteção, tanto dos pais, como mesmo do sistema em que nós estamos sujeitos, que é a internet, vem essa consequência, né, de que hoje está muito normal, né? Tá aí, ó, também entrou agora o Paulo Rogério, o Paulão, ele foi ator muito tempo também, ele está, graças a Deus, também parou com esse trabalho e hoje ele está aí. Hoje eu conversei com ele, Fala, né? Estava num Paulo. culto abençoado Estamos às e ordens. agora com a gente. E então o que acontece? Devido a essa questão, hoje, dessa negligência, hoje é muito normal uma criança hoje de 7, 8 anos ter um celular em suas mãos. E hoje essa questão hoje do nudes, né, dessa liberdade em que, né, tem hoje, acontece que os jovens hoje se expondo devido a essa questão, acabam sendo vítimas dessa situação e acaba trazendo, como você falou, a questão da morte. Eu fazia um evento aqui na minha cidade que dava muitos jovens, né? Eu fui líder de jovens aqui durante 2 anos. A gente tinha mais ou menos aí cerca de quase 1.000 jovens que a gente liderava aqui em toda a região, baseando em 5 cidades aqui da minha região. E a gente fazia um trabalho que era o Conexão Jovem. E a gente trouxe esse trabalho do Conexão Jovem, essa questão, né, do jovem se expor, depois que se expor, entra numa vergonha, e isso às vezes acaba depois eles mesmos tirando a própria vida, se suicidando devido à situação de exposição. Então, a gente tem que abrir muitos olhos nessa questão para que os nossos filhos, amigos, parentes, irmãos, não entrem nessa questão e não seja vítima dessa situação, né? Eu acho que as pessoas não têm que se expor, é algo muito pessoal isso.
Eu digo isso porque eu fui uma pessoa que me expus durante muito tempo. E isso acarretou diversas situações, né, para mim Até também, bullying, né? talvez, para a família, né? Sim, meus filhos viveram muito isso, né, na escola, devido ao meu trabalho, aquilo que eu fazia, né? Enfim, também a questão do preconceito que Uhum. existe, né? Pessoas que depois sabem um pouco da nossa história, tem muitos que ficam, né, com preconceitos de verdade de se relacionar com você, de chegar próximo de você, você achar que você é um bicho de sete cabeças devido a essa questão. E não tem nada a ver, Exato. né? Então, eu acho que de grande relevância os pais, principalmente quem é pai que está aqui, observe os seus filhos, coloquem alguma forma de bloqueio se tiverem, observem o que os seus filhos andam fazendo, porque a atitude deles hoje pode resultar em malefícios aí para o futuro deles. Então, eu tenho falado muito, inclusive eu tenho quando eu tenho uma mentoria, né, e as pessoas que me procuram, eu converso sobre isso, eu quero falar até para Kelly França, ou Franca, que entrou aqui, que compartilhou com a gente que o esposo dela não admite e não sabe como ajudar. Eu quero que ela me adicione, que ela comece a me seguir no Insta, e depois eu quero conversar com ela no particular para eu passar algumas informações para ela também. Mas é muito importante as pessoas aprenderem a confessar esse erro para poder... É o primeiro passo, admitir que tem algum erro, que tem um problema, e depois de admitido, procurar uma solução. Né? Então, eu gostaria que todos que estão acompanhando a gente, quem não é ainda, quem não me segue ainda, me segue. Quem não segue o Juliano também, começa a seguir ele aí. Pedir para quem está aqui com a gente já chamar mais pessoas. Nós temos ainda muito mais coisas para conversar. Aperta o aviãozinho aí, manda o aviãozinho para pelo menos 5 pessoas de uma vez, que vocês sabem que estão precisando de ajuda, porque esse assunto é importantíssimo. O Figueiredo mandou uma outra pergunta aqui. Eu queria saber se em algum momento o Juliano se perguntou por que criar conteúdos eróticos expondo a vida íntima. Está dentro disso que nós estamos falando, né? Na verdade, era uma necessidade para você naquela época, né, Juliano? Até para sobrevivência. Na época, eu acabei sendo vítima também da situação. Eu estava, na época, desempregado, houve um convite para mim poder iniciar dançando em algumas casas noturnas, e uma coisa acabou puxando a outra. Então, assim, essa questão de eu lançar conteúdos eróticos não foi bem algo meu, uma vontade minha. Eu acabei entrando no mercado disso. Uhum. Então, eu acabei também sendo ali tanto um ator como um consumidor desse mercado, porque a gente tem que estar interagindo, Sim. e isso acaba também trazendo aí a degradação na nossa família, né, na nossa vida. Por quê? Eu, dentro do meu livro, eu acredito também, né, você também sabe bem disso, eu, durante um tempo, quando eu vivi viajando com palestras, hoje eu dei uma recuada, hoje estou dedicando totalmente à esposa, porque eu fiquei mais de 10 anos viajando e acabei não dedicando tanto a isso. Hoje eu estou mais local, ajudando, né, na minha cidade mesmo, em questão aqui ao meu pastoreio. Então, o que acontece? Eu fui procurado por muitos casais que o casamento começou a trazer problemas. Por quê? Porque o marido consumia, né, o marido consumia os filmes, e a mulher se sentia como? A mulher se sentia colocada de esquerda, porque o cara, para conseguir ter um momento de intimidade com a mulher dele, ele precisava consumir esse material. E isso traz uma degradação na mente da mulher, né? A mulher acaba se sentindo inferiorizada. Então, para quem, né, de verdade casado, isso traz um malefício muito grande para dentro de casa. Uhum. A gente costuma dizer aqui que é uma viúva de um marido vivo, né? Porque a pornografia ela afasta tanto o casal que tem pessoas que começam a dormir em camas separadas, tem pessoas que acabam realmente se separando, porque quem consome a pornografia, é importante que se diga, quem consome a pornografia cria na própria cabeça uma imagem de que o sexo ele tem que ser perfeito, assim como é num filme. Né? Sim. E isso acaba trazendo, como a gente está dizendo, consequências terríveis. Porque a grande questão é que as pessoas veem nos filmes
depois o marido tenta trazer isso para dentro de casa, e a grande questão é que nos filmes são profissionais ali que estão trabalhando. Quando ele tenta trazer isso para dentro de casa, acaba agredindo a questão da forma de intimidade com a esposa dele queria. A esposa dele não quer fazer um simples sexo, ela quer ser amada. Além disso, entra a questão da pessoa que consome pornografia e é casado, ele acaba tirando o desempenho dele, que ele poderia desempenhar com a esposa, em momentos que ele tem aí consumindo a pornografia, em filmes, em revistas, na internet. Então, na hora que ele vai ter um momento com a esposa, ele já não está 100% para poder atuar e ter esse momento com a esposa. Então, sim, isso traz problema muito grande. E as pessoas ficam dependentes disso. A grande questão é que a pornografia ela deixa a pessoa dependente. A pessoa, para ela ter um momento desse com o cônjuge, ela vai conseguir só olhando o vídeo ou consumindo algo para conseguir ter esse momento com seu par. Eu quero entrar numa seara que é um pouco mais complexa, Juliano, porque assim, ó, assim como qualquer outra droga utilizada por alguma pessoa, você usa pequenas doses. Quando essas doses elas já não funcionam mais, você começa a utilizar doses ainda maiores. E essas doses maiores já começam a também não ter o mesmo efeito que tinham no começo, né? E você cada vez mais precisa de doses maiores para chegar no nível que você está necessitando, que o seu cérebro, que o seu corpo está pedindo. E quando você cada vez depende mais dessa droga, você começa a utilizar coisas que não são normais mais. Por exemplo, tem muitos homens que enveredam para o estupro porque ele já não consegue mais estupro, inclusive dentro da própria casa. A gente já viu casos do marido estuprar a esposa porque de tanto consumo de pornografia, ele queria coisas que ela não queria fazer e, enfim, acabava chegando nisso, né? Estupro, pedofilia, zoofilia, não sei se no mercado pornográfico existia, com certeza existe essas coisas também, né? Sim, no mercado existia muito disso, porque o mercado ele acaba trazendo para as pessoas vários formatos para que a pessoa ela venha de consumir e acabe naquele formato saciando aquele desejo ou trazendo um novo despertar a ela, né? Como você falou, é como a droga. Você começa a consumir e depois aquilo ali acaba sendo insatisfatório para você. Aí você vai passar para outro tipo de trabalho, é chamado de trabalho hard também, que é um trabalho um pouco mais pesado sobre isso. E aí a pessoa ela começa a entrar num círculo vicioso na vida dela, né? Em que ela tenta depois trazer isso para dentro de casa, como até o Paulo, aí, meu amigo, expôs aí, né? Que quem trabalha nisso aí atua, e depois o marido, a mulher, tenta trazer isso para dentro de casa e acaba denegrindo essa questão da pessoa, né? Dela, né? Da intimidade dela. Então, a pornografia também, como eu falei no começo, ela tem o mesmo efeito que uma droga. Quando a pessoa ela ingere uma droga, ela libera aquela endorfina, né, aquela adrenalina, e isso quando ela também consome a pornografia, é liberada essa adrenalina dentro dela, e vai chegar uma hora que aquela adrenalina não vai fazer mais o efeito. Então ela vai passar para outro tipo de formato de filme, vai querer alguma coisa a mais, depois de repente dentro da casa que ele se encontra ali, ele não vai encontrar mais o prazer, né, ali na sua esposa, e vai começar a partir para outras áreas, como você falou. A grande verdade é que, se você for ver a questão das pessoas que têm a intenção na pedofilia, você vê que pessoas que participaram, vivenciaram muito material dentro da mente deles, e aquilo ali já não saciava mais eles. Então, eles partiram para uma coisa mais, um fetiche mais, que trouxesse uma adrenalina maior, né? E a pessoa começa a viver essa questão, né, desse fetiche na vida dela, e ela começa a querer trazer isso para dentro dela, para dentro do habitat dela, e ela começa a vivenciar uma situação muito
degradante para ela e para as pessoas a qual rodeiam ela também. Na sexta-feira que passou, Juliano, não sei se você pôde ver, acompanhar, eu estive conversando com a Tânia Guerreiro, que é talvez hoje o maior nome contra a pedofilia no Brasil, né? E também no mundo. Enfim, ela dá treinamento no mundo todo. E ela dizia exatamente isso. Quanto mais cedo uma criança começa a utilizar pornografia, a tendência é ainda maior dela se tornar um futuro pedófilo. Porque hoje você viu no meu livro, eu tenho várias estatísticas e as crianças começaram a utilizar hoje pornografia a partir dos 11 anos de idade, já estão utilizando. Né? Eu me viciei com 6 anos de idade em pornografia. Então, veja, e não é só o problema do vício na pornografia, porque isso vai acarretando, né? A criança, ela começa a ver pornografia, ela começa a querer fazer coisas com os amiguinhos. Nós temos visto N casos aí, nós estamos acompanhando casos de crianças com 10, 12 anos, em que a própria Tânia Guerreiro disse que já tem uma tendência de pedófilo nessa idade, porque além dela ter, por exemplo, sexo com primo, com prima, enfim, sabe? Está nessa situação. Então, como você dizia agora há pouquinho, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a responsabilidade de todos que estão aqui com a gente é muito grande a partir do momento que você... Eu digo isso também no livro. Quando você financia a pornografia, seja de qualquer forma que for, quando você utiliza a pornografia de qualquer forma que for, você está financiando o mercado negro da morte, do sequestro de crianças, de mulheres para a indústria pornográfica, porque a gente sabe que esse sequestro existe e é diário, né? Até agora, no final do ano, a gente compartilhou, essa semana aí, uma criança em Santa Catarina foi sequestrada para fins, né, de abuso sexual, né? Então, é muito grande a nossa responsabilidade com os nossos filhos, né, e com os menores, e com isso que nós estamos fazendo agora, abrindo a nossa boca, gritando para as pessoas ouvirem o quanto é importante que falem sobre esse tema. Não pode ser algo velado, tem que ser algo onde as pessoas falem, tanto dentro das suas casas, como na escola, como na igreja, né? Eu queria que você falasse também sobre isso. A grande questão é que muitos pais nos dias de hoje, como eu tinha falado anteriormente, elas tentam terceirizar a responsabilidade deles para a escola, às vezes aquele que é cristão tenta terceirizar para a igreja. A grande responsabilidade são dos pais, né? Nós que temos filhos, nós temos que cuidar dos nossos filhos. A Bíblia diz para a gente ensinar os filhos no caminho que devem andar. Então isso é muito interessante, a gente instruí-los no caminho que devem andar de verdade, né? A grande questão é que, como você falou, essa situação, a cada ano, a cada momento, a cada tempo que se passa, está se tornando uma coisa muito normal e também, além da normalidade que está se tornando, algo e um alvo muito fácil às crianças. Por quê? Eu, quando eu tinha meus 8, 9, 10 anos de idade, né, para se conseguir, cara, uma revista pornográfica, era quase o Tom Cruise naquele filme lá, né? Missão Impossível. Missão Impossível, entendeu? Era uma coisa do outro mundo, porque nós não tínhamos acesso a isso. Hoje, qualquer criança tem acesso, né? Hoje você vê que muitas influenciadores digitais, não vou citar nomes aqui, ou entre as questões de alguns desenhos, você vê que eles já trabalham na mente da criança para tentar influenciar a elas a uma iniciação muito rápida, dizendo que isso é uma normalidade, é algo muito normal. E não é. Eu acho que a pessoa tem que se descobrindo aos poucos, se conhecendo, né? E não adiantar a questão da maturidade, né? Eu acho que tudo tem o seu tempo devido. Exatamente. Então, hoje, devido à idade, as crianças têm se envolvido muito nisso, têm tido materiais e conteúdos que tentam atrair as crianças nesse sentido. Para quê? Para que as crianças também depois futuramente vai se tornarem adultos e vão ser dependentes dessa situação. E como foi falado aí, né? Aí você vê casos aumentando de pedofilia, você vê casos aumentando de estupro, você vê essas situações acontecendo e fala, nossa, mas há 10, 15, 20 anos não era assim. Claro que não, porque hoje o material é muito mais consumido. Existe um estudo que diz que o Brasil, nosso país, é o segundo país no qual tem um maior consumo em questão da pornografia.
Então isso aí é terrível. Por quê? Aqui no Porque Brasil, a só para pessoa... pôr um dado para você continuar conversando, aqui no Brasil é o lugar do mundo onde é maior consumido a pornografia trans. É o país que mais se consome pornografia trans no mundo. Né? Então, para você ver E que... isso casa junto no que aqui também morrem muito trans, muitas pessoas, né, por causa desse problema também, porque se consome muito pornografia trans e aí as pessoas acabam fazendo, levando, porque uma coisa leva a outra e vai gerar violência, como eu já disse, o consumo vai aumentando e a violência vai aumentando também e acaba com a morte de muitos trans por causa disso também. Porque, infelizmente, é muito consumido, as pessoas depois vai procurar para ter um contato pessoal e depois, às vezes, a pessoa, né, naquela fissura, ou às vezes drogado, ou às vezes alcoolizado, enfim, às vezes depois também tira a vida de uma pessoa, né, devido a uma situação como essa. É incrível isso e a gente tem que se atentar para isso. Tem uma pergunta aqui do Figueiredo de novo. O Figueiredo está perguntando bastante, ó, das coisas que eu vivi na pornografia, como eu vejo a questão do fetiche na vida sexual da pessoa, né? Minha visão hoje. Eu acho que, eu sempre falo que fetiche na visão sexual, o fetiche todo ser humano vai acabar no momento tendo, né? Quando começa a despertar o libido dentro dela. Mas a questão da questão sexual, eu hoje sou um defensor da questão do sexo dentro do casamento apenas, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter. Mas o fetiche, onde entra isso? O fetiche no casamento, né, entra a questão da liberdade, uma concordância entre o casal, né? Aquilo que não agride a minha esposa, aquilo que ela não acha que é demais, aquilo que não agride a ela nem a mim, né? Isso é um consenso. Então, dentro do casamento, as pessoas têm que ter um diálogo e um consenso naquilo que deve se fazer, aquilo que se pode, aquilo que não pode, né? Aquilo que agride a pessoa ou não. Eu acho que isso é de muita importância. Na Bíblia diz que o marido e a mulher é uma só carne, e sendo uma só carne tem que andar em comum acordo, né? Uma pessoa falou assim, uau, 6 anos de idade. Então, só para colocar claramente o que aconteceu, eu estava brincando com essa idade, gente. E eu lembro porque, assim, no meu curso, no meu método que eu tenho sobre como se livrar da pornografia, eu explico as fases da pornografia e como você se livra. E tem um momento que você precisa lembrar do primeiro momento onde aconteceu, onde você se viciou, você conheceu, enfim. Você tem que lembrar desse primeiro momento. Então, eu estava brincando e entrei dentro de um armário. E dentro desse armário tinha uma revista pornográfica. E eu peguei essa revista, comecei a folhear, e vocês sabem, a partir disso eu comecei a utilizar. De 10 em 10 minutos eu voltava lá para ver essa revista e eu fui todo momento. E aí, aos 8 anos de idade, eu quero deixar isso claro, porque graças a Deus eu não tenho vergonha de nada, porque o meu processo é necessário para eu poder ajudar outras pessoas, mas eu fui violentado com 8 anos de idade. E isso também marcou a minha vida durante muito tempo, mas isso acabou com que é um processo que fez com que eu chegasse mais perto da fonte. E eu sempre digo que todo aquele que está na fonte, ele não bebe água de rio. Não tem por que você beber água suja no rio se você está ligado na fonte. Eu quero que todos entendam isso. Ligados na fonte é você saber que existe um Criador e que Ele cuida da sua vida. Independente de religião, existe um Criador. E se você está ligado nele, a tua vida é diferente sempre. Então, eu quero chamar todos que estão com a gente aqui para convidar mais pessoas. Eu sei que é fácil, gente, não cansa e não custa nada. Clica no aviãozinho, convida pessoas para participar. Tem pessoas que precisam ouvir o que está sendo dito hoje. Tem pais que precisam ouvir, tem filhos que precisam ouvir, tem mães que precisam ouvir. Nós precisamos compartilhar o máximo possível. Hashtag todos contra a pornografia, porque nós precisamos mudar esse Brasil. Uma pessoa me perguntou aqui, Juliano, em algum momento, em alguma cena, em alguma coisa que você estava fazendo, você sentiu assim, eu estou no lugar errado, isso aqui está fazendo mal para a minha vida, doeu a tua alma, tocou em você em algum momento? Ou só depois mesmo que isso veio e falou, não, eu preciso mudar? Não, por diversas vezes, né? Eu tive uma criação
Minha mãe me criou, eu fui criado sem pai, figura paterna. Também passei uma experiência como a sua. Eu fiquei perguntando para Deus, para os céus, por que eu vivi essa vida. Deus me deliberou para que eu pudesse viver. Eu também tive um contato muito rápido e muito prematuro em questão ao sexo. Eu também tive um problema de violência quando eu tinha por volta de meus 12, 13 anos de idade. Enfim, é difícil. Foi um momento que eu vivi que, enfim, depois para mim conseguir ter essa aceitação e entender que esse processo que eu passei foi que eu iria suportar esse processo para que pudesse dar informações para as demais pessoas é muito bom. Sobre a pergunta sua, eu vivia nesse conflito. Eu acabava de sair de uma gravação e eu perguntava o que eu estava fazendo ali, o porquê eu vivia aquilo ali, e eu vivia nesse conflito constantemente. Esse conflito batia na minha porta da minha vida constantemente, desde o princípio ali, quando eu iniciei. Você pensou em se matar alguma vez? Algum suicídio alguma vez? Já teve uma vez que eu saí de uma gravação e aí fiquei muito mal, também estava bem aflito mesmo. E, enfim, liguei para minha mãe dizendo que eu estava numa situação muito ruim, falei que minha vontade era morrer, enfim. Estava na Marginal Tietê, na época eu morava na capital, em São Paulo, e eu passei na Marginal Tietê, estava muito ruim de tudo, de bebida, de cocaína, eu estava muito ruim. E naquela época eu comecei a tentar verificar onde na Marginal Tietê abria uma brecha sem guarda-reio para que eu pudesse colocar o carro lá dentro, né? Jogar o carro lá dentro. Eu tentei, eu passei por vários e acho que foi Deus, né? Eu não conseguia ver que tinha uma abertura nos guarda-reios e eu passava de novo e eu fiquei mais ou menos umas 2 horas rodando a Marginal Tietê, tentando achar e não achava, até que minha mãe me ligou. E quando minha mãe me ligou, ela falou, vem para casa. Só que minha mãe mora no interior até hoje. Minha mãe mora na cidade próxima a Rio Preto. Então, da capital a Rio Preto são 600 quilômetros. E eu estava muito alterado de tudo. E aí eu falei, então vou para casa da minha mãe. Isso aqui é para você ver como existe um Deus que protege. Naquele momento eu peguei o meu carro e eu fui para Rio Preto. Eu não sei como eu passei os pedágios, eu não sei como eu cheguei. Eu não lembro do percurso, eu só lembro que eu acordei na cama da minha mãe. Jesus. E eu levantei na cama dela e falei, mãe, o que aconteceu? Eu estou bem? Ela falou, não, você não chegou bem. E eu não lembro momento nenhum, eu rodei 600 quilômetros, eu não tenho lembrança nenhuma do percurso que eu fiz. Proteção, né? O Paulo aqui está dizendo, Paulo Rogério, sou ex-ator pornô e hoje sou cristão. Não consigo nem ver cenas de beijo mais na TV, pois isso ativa-me antigamente. Já mudo de canal na hora. Paulo, tá certíssimo. O que eu sempre falo, e eu coloco também no meu livro, que nós precisamos aprender a criar barreiras. Tudo que nos puder afastar. O celular, depois, se quiser, me adiciona aí, começa a me seguir, eu vou te passar. Dá para colocar barreira no celular, dá para colocar barreira no computador, no notebook, na televisão. Tem como. Você tem que criar barreiras para se afastar o máximo possível da pornografia. Porque a droga, assim como a pornografia ou qualquer outra droga, uma coisa leva a outra. Você não pode nem chegar perto, principalmente quando você está iniciando nessa libertação, né? Eu queria convidar para todo mundo entrar com a gente aí, começar a nos seguir, a mim e ao Juliano, começar a fazer mais perguntas aqui, porque está muito interessante. Nós estamos nos dirigindo para o final, porque o tempo na live é só 1 hora. Que pena, porque tem muita coisa para a gente perguntar e tem muita gente perguntando. Eu estou com 2 pessoas aqui do lado, a minha filha Pietra do lado direito e a minha esposa, a Rose, do lado esquerdo. Cada uma está com o celular e estão fazendo perguntas nos celulares dela também. E assim, a gente está indo... Estamos tentando passar tudo que a gente precisa passar. Eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente sabe que teve um momento de uma doença na sua vida. E foi nesse momento que você se afastou. Essa doença era uma doença grave. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Deixar um abraço para o Paulo Rogério. Esse Paulo Rogério é um grande amigo na época. E durante esses anos a gente veio conversando. É um cara super família, um grande pai. É um cara inteligentíssimo. E eu tenho a certeza que ele vai... conseguir como a gente tem conseguido, né? Porque a gente tem que vencer a cada dia. Cada dia. Todos os dias. A grande questão é que falar, mas você... Não.
Todos nós que fomos dependentes de alguma coisa, a gente tem que vencer cada dia. Eu estou 17 anos lutando e tentando vencer isso aí. Então, é fácil, não é fácil, mas é possível aí se a gente se firmar aí e ter fé e acreditar que consegue. A grande questão sobre a sua pergunta, né, sobre essa doença, eu passei um medo muito grande, na verdade. Eu passei duas situações, né? A primeira situação que eu passei é que eu fui fazer uma gravação para um pessoal do mercado americano, né? Eu tinha voltado da Europa, o pessoal chegou no Brasil, eu saí da Europa para vir para o Brasil gravar para essa indústria americana que estava no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. E eu já estava pensando em parar, eu queria parar, na minha cabeça eu estava arrumando um jeito de parar, mas é muito difícil, né? Para mim, além do vício da pornografia, estava envolvido a questão financeira. Aquilo ali era o meu ganha-pão, aquilo ali era o que eu sobrevivia, que eu sustentava meu filho, minha família, enfim. E era muito difícil sair. E naquelas cenas que eu fiz, a gente fez um trabalho que uma das atrizes e um ator americano foi acometido de HIV, né? Eles pegaram HIV e eu tive contato com eles. Naquele momento também eu comecei a fazer uma série de exames, fiquei resguardado num período, né, da quarentena de quem tem um contato com a pessoa com HIV. Eu fiz todos os exames e, graças ao bom Deus, né, minha preocupação era trazer isso para dentro de casa. E graças ao bom Deus, por mais que eu tive contato com essas pessoas, eu acabei não obtendo a questão do vírus, né? Então, isso me assustou muito. Foi mais uma forma de eu poder tentar dar um passo para sair desse mercado, sair dessa vida, mas o que me trouxe mesmo a sair de uma vez dessa indústria foi que eu fui fazer uma extração de dente. E foi logo no final da gravação que eu tive com a Rita Cadillac também. Eu fui fazer uma extração de dente e na extração de dente que eu fiz, de uma inflamação, me deu uma infecção generalizada. E aí eu fiquei em coma durante 5 dias devido a esse problema que eu tive, né? Inchou muito e acabou dando uma infecção generalizada, pegou os órgãos. E foi nesse momento que eu falei, não, eu tenho que dar um passo agora para a minha vida, parar com tudo isso e tentar viver uma vida, né, tranquila, uma vida normal. E eu acabei optando por essa opção. Minha esposa me ajudou muito na época. Os meus filhos foram também... eram Você já era pequenos na casado, época. então? Já. Já era casado. Hoje estou casado ainda com a mesma esposa ainda. Bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. 20 anos de casamento aí, graças a Deus. E como que era o... Porque assim, ó, como você acompanhou no meu livro, eu sempre falo que um dos principais pontos para a gente conseguir se libertar, principalmente do vício na pornografia, porque ela é um ciclo, né? E como ela é um ciclo, nós temos que confessar para você acabar cortando e quebrando esse ciclo para ele não perdurar. Você confessa, que é um dos primeiros... Primeiro você admite que tem um problema para você mesmo, obviamente, e você confessa, e aí é como você rompe com isso. E aí, quando você tem esse rompimento, você acaba tendo mais dificuldade para continuar nesse ciclo. E aí eu dou outras armas para você, naturalmente, ir descartando esse negócio até que chega um momento que você não quer mais. Mas no seu caso, como você tinha esposa e ela sabia do seu trabalho, eu tenho para mim que isso foi um pouco mais difícil. E aí, como que foi isso? Ela aceitava naturalmente? Você... Porque assim, chegou um momento que você falou, eu vou parar e acabou. Né? Claro, teve a doença, teve tudo isso, mas tem que ter aquele momento que você falou, não, eu não suporto mais e pronto, eu vou largar isso e é hoje. Como que funcionou tudo isso? Como a doutora Evelyn, que está aí na live, ela é minha dentista, uma amiga minha, é esposa de um grande líder aqui, juntamente com ela aqui do Elton, e foi o que ela falou, o dente me salvou, né? Foi a questão desse problema que eu acabei caindo a ficha que eu tinha que parar com isso realmente, né? Para minha esposa, ela diz hoje, né, que ela não aparece, ela é muito tímida. Ela diz hoje que ela não sabe como ela aceitava aquela situação naquela época, que quando eu conheci ela, eu estava atuando, eu gravava, né? E aí eu fui bem claro com ela, eu falei, ó, você conhece minha vida, você sabe não, porque na época era como a gente atuava e a gente estava junto...
A gente estava junto, e eu vivia trabalhando e gravando trabalhos na televisão, entrevistas em vários canais, então não tinha como não saber. Na época eu era reconhecido no farol, parava o carro, as pessoas conheciam. Então, assim, quando eu cheguei nela, eu falei, você sabe minha história, você sabe minha vida, enfim. Ela falou, não, eu quero ficar com você. Foi difícil, aceitação na família, Que uma batalhador. moça de família, né? Enfim. E com o tempo a gente foi mostrando que, de verdade, a gente queria algo sério. E até que foi quando aconteceu essa situação do dente aí, no qual foi o estopim para mim poder conseguir sair e parar com tudo. Foi muito difícil, porque naquela época eu tive que fazer o quê? Naquela época eu tive que quebrar os celulares, porque não era de chip o celular, né? Uhum. O celular era você tinha um número e ela fixa naquele celular. Eu quebrei meu celular, eu rasguei as minhas agendas, meus contatos e fiz uma forma de ninguém conseguir entrar em contato comigo. Foi o que você instrui no seu livro, né? Quando você tem um problema com a pornografia ou algo que te traz a ela, se afasta, abandona. E foi o que eu fiz. Eu quebrei meus celulares, eu rasguei as minhas agendas de contato, falei, ninguém agora me acha, né? Vim morar no interior de São Paulo e ninguém me achou durante anos. Muitos amigos, como até o Paulo Rogério, fiquei anos sem conversar com ele, porque assim, não devido à pessoa, mas devido àquilo que podia me levar novamente de volta àquilo, porque eram propostas que eu tinha. Eu tive a última proposta em poder gravar e assinar contrato com uma indústria europeia para morar na Rússia, viver lá com casa, com tudo, enfim. E eu me livrei e falei, não, não, não quero isso, não. E foi difícil para a família, aceitação, principalmente da parte da minha esposa, mas foi um pessoal muito mente aberta, muito cabeça aberta. Hoje eu tenho uma sogra que é uma mãe para mim, tem as minhas cunhadas, meu cunhado, e a gente é muito tranquilo sobre esse assunto hoje. Que bênção. Então, a gente, assim, ó, nós estamos nos dirigindo para o final, porque eu perdi o horário aqui, mas eu acredito que já deu 50 e poucos minutos. Está muito bom o papo, é interessante, quanto é muito bom falar nisso, principalmente nós que estamos vivendo hoje uma novidade de vida, né? Porque assim, a gente pode contar para as pessoas e falar abertamente dessa situação, e o que eu quero que as pessoas façam, fale abertamente. Né? Dentro das igrejas, eu ia colocar até isso, mas infelizmente chegou no final, está chegando no final. Eu tenho uma estatística que 60% dos pastores hoje, Juliano, usam pornografia, utilizam pornografia. A pornografia ela está dentro da igreja, só que ela é tratada como tabu. As pessoas não falam dentro de igrejas o que está acontecendo. Ela é tratada como tabu. Para você ter uma ideia como é tão sério isso, que fora da igreja, 72% das pessoas que utilizam pornografia têm vontade de largar a pornografia. Dentro das igrejas, 6% das pessoas que utilizam pornografia falam que é pecado. Então você veja, olha a discrepância. É muito sério esse assunto, o qual nós precisamos falar muito abertamente. Eu quero pedir para vocês, que agora está no final, entrarem em contato com a gente, se tiverem mais perguntas, comigo, com o Juliano, se vocês tiverem dúvidas. As pessoas que entraram e abriram seu coração aí com a gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube, sigam a gente no Instagram, porque sempre, todo dia tem material novo. Essa semana agora que está entrando, eu vou estar lançando o meu curso no mercado, o MVP, né, que é o Vencendo a Pornografia. É um curso de grande valia, que não serve só para pessoas que utilizam pornografia, mas servem para pastores, servem para pessoas que querem, psicólogos, enfim, que querem ajudar esse mercado, ajudar essas pessoas a se livrar desse mercado, né? E aí eu quero deixar aí a tua fala para o final, que você possa aí falar o que você almeja aí nesse final de ano, né? Porque a gente sabe, já estamos para metade do ano, para o final do ano, e eu sei que a gente precisa que acabe logo essa pandemia que tem atrapalhado a vida de todo mundo aí. E fora isso, nós precisamos que haja uma conscientização das pessoas. Pais, escola, né, os municípios, como nós moramos em cidades, nós precisamos que isso seja falado abertamente em todos os locais. Nós precisamos de uma política pública sobre isso, porque não sei também se você sabe, Juliano, mas nos Estados Unidos, alguns estados já utilizam, já falam
que pornografia é uma questão de saúde pública, porque tem afetado a todos de uma forma indistinta, né? Então a gente precisa que haja um diferencial. Por isso eu estou contando com a Tânia Guerreiro, outros vereadores que têm entrado aí com a gente nessa luta contra a pornografia, e agora também estendendo isso para você, para a gente levantar uma bandeira e lutar juntos contra tudo isso. Quero que você deixe aí suas considerações finais e seu agradecimento aí, o que você quiser. Deixar um abraço também a um grande amigo meu, um grande líder, pastor Josafá Belchior, um homem de Deus, um cara cabeça aberta pra caramba, gente boa demais, está aí nessa live aqui também participando. Um grande abraço, meu amigo. Esse foi uma das pessoas que estendeu a mão na época que eu iniciei nas palestras, nas pregações, e ele foi uma pessoa que não teve preconceito nenhum, porque infelizmente há um preconceito sobre isso também, como você falou, de falar abertamente isso nas igrejas, em outros locais. Eu me coloco à disposição aqui, eu cheguei a uma época que eu dei palestras em escolas, enfim, me envolvi muito com isso, resolvi durante um tempo agora me dar uma resguardada, né, sair um pouco dos holofotes, é um desejo meu, acho que eu preciso. Fico muito feliz. Ao seu curso, acho de grande valia, e vamos se unir, levantar essa bandeira de verdade, porque existem muitos filhos padecendo. Eu recebi um e-mail esses tempos de uma mãe que não sabia mais o que fazer com o filho viciado em masturbação, um menino masturbava de 12 a 15 vezes ao dia, vivia nisso aí, e ela não estava mais tendo controle sobre o filho e queria uma instrução daquilo que fazer, e a gente foi conversar com o menino sobre isso. Então, assim, é uma questão de saúde pública, é uma questão. Eu atuei aqui um período trabalhando aqui juntamente a um parlamentar na Câmara de Vereadores aqui da minha cidade, nesses últimos 3 anos atrás. A gente trouxe um trabalho bem interessante aqui na cidade de ser impresso o Disque 100 nos materiais escolares. Isso aconteceu, foi aprovado aqui um projeto na Câmara sobre isso. Então eu tenho isso como uma vitória, algo que eu trouxe. Eu acho que isso tem que ser feito, tem que existir uma política pública, tem que ter feito fóruns em relação a isso, as pessoas têm que despertar sobre essa questão, porque existem muitas pessoas padecendo. Então a gente está aqui à disposição, né? Parabéns aí pela essa atitude, viu, meu amigo, por esse trabalho que você está fazendo, por essa bandeira que você está levantando, né? Essa é uma bandeira que não traz, não tem um retorno nenhum em questão a financeiro, não tem um retorno nenhum em questão a glamour, não existe glamour nisso. É uma situação muito delicada, é a questão de lidar com a mente, com as pessoas que estão dependentes mesmo, pessoas que pensam até em tirar suas próprias vidas. É um trabalho que tem que ser feito e a gente está junto nessa pegada, vamos levantar essa bandeira, e o que precisa da gente, a gente está à disposição. E um grande abraço para todos aí. Pode nos procurar nas redes sociais, aí no Instagram, nas perguntas lá, ou procura nosso grande amigo aqui, que a gente está à disposição em poder ajudar. Agradecemos muito a você, um grande abraço, o nosso carinho. Eu te agradeço muito por prefaciar meu livro. De coração, eu procurava alguém assim que tivesse lugar de fala nesse mundo para poder me ajudar, e eu sei que foi de Deus. De verdade, a gente agradeceu muito e eu continuo agradecendo por isso. E eu quero dizer que você tem um amigo em Curitiba. Quando vier aqui, venha nos visitar, obviamente. Quando nós formos aí, eu quero ir conhecer essas comidas gostosas que vocês fazem aí. Nós vamos aí com toda certeza. Fala o nome do lugar para a gente fazer propaganda para todo o povo de São Carlos e comer aí. Onde é mesmo? Vamos embora, né? Hoje eu tenho um estabelecimento aqui que é relacionado à comida árabe, chama Kebab Mania. A gente tem todos os tipos de doce árabe. A gente tem o kebab, né, que é o pão com aquela carne no rolete, não dá para com a fazer salada. Uma quentinha, colocar no Sedex e mandar, não? Até deixei a barba, estou falando que eu estou com cara de árabe agora, deixei a barba um pouco aí, mas é uma coisa que eu tinha um sonho, eu sempre gostei de culinária. Quem acompanha nas minhas redes sociais, eu fiz vários cursos, tive a oportunidade de morar em alguns países também, né? Após eu também entrar na conversão, eu fui palestrar em diversos países e acabei também aprendendo muito questão a culinária, algo que eu gostava muito. Então abri um pequeno negócio mesmo, um delivery aqui de comida árabe aqui, fica localizado aí próximo ao centro de São Carlos. Quem quiser ir lá,
Vai lá que vai ser um prazer cozinhar para vocês e trazer aí umas especiarias aí para vocês. Que bênção. Pessoal, eu convido a todos a se inscrever aí no nosso canal no YouTube, Anderson Germano, a nos seguir nas redes sociais, @Anderson Germano Oficial, @Pastor Juliano Ferreira, né? Juliano Ferreira. Isso. Nos segue, que nós temos conteúdo muito importantes para todos vocês. Eu não falo só de pornografia no meu canal do YouTube, porque eu sou coach em vendas, técnicas de vendas, então eu tenho que falar sobre isso também. Mas eu sei que eu tenho sido direcionado para esse caminho e não é um caminho muito fácil. Muito pelo contrário, é um caminho difícil. Como o Juliano falou, não traz glória nenhuma, mas eu não estou atrás de glória. Eu estou atrás de transbordar no maior número de vidas possíveis para a gente junto e sair dessa. Como eu digo para todos os meus amigos, se você estiver comigo, eu te dou a mão e nós vamos juntos até o final. E é esse o convite que eu faço a todos vocês. Quero agradecer a todos que estiveram presentes com a gente. Essa semana vão ter mais lives aí com pessoas também que têm, assim como o Juliano, uma história muito importante para contar. E eu conto com todos vocês. Um grande abraço no coração de todo mundo. Vocês são extraordinários e agora vão cuidar da vida de vocês, povo. Deus abençoe. Até mais. Amém.